A Inconfidência Mineira, a luta do povo contra a opressão pela liberdade. Mas como? Se os membros dessa Inconfidência eram membros da elite, então era um movimento do povo? Como assim? É isso que nós vamos ver um pouquinho nesse primeiro ano, neste semana 2 da apostila 3 do primeiro ano. Esta é a proposta. Então, a chamada Inconfidência Mineira de 1789, em abril de 1789, portanto 2 meses e meio, 3 meses antes de estourar a queda da Bastilha na França, mas vejam que essas ideias já estavam muito fortes, já estavam disseminadas, já estavam sendo discutidas e em alguns lugares postas em prática as ideias iluministas, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de direito do povo em se autogovernar, direitos do povo em eleger representantes, ou seja, várias ideias novas sobre os conceitos de poder e cidadania. E aqui na colônia do Brasil, com maiores dificuldades devido ao controle colonial português, havia também a presença dessas ideias, sobretudo entre grupos de elite, que eram grupos que tinham acesso maior a essas ideias, a elite letrada, a elite que estudava, a elite que tinha, portanto, acesso a estes conhecimentos, a essa filosofia iluminista. Esta filosofia, no entanto, essas ideias eram proibidas de serem discutidas em público, daí o grande número de grupos de sociedades secretas, como por exemplo a maçonaria, que eram grupos onde homens se reuniam para debater essas novas ideias políticas, que eram ideias críticas e contrárias ao absolutismo e à estrutura da sociedade de antigo regime, aquelas sociedades que se baseavam em privilégios. Os impostos. É óbvio que toda colônia pagava para a sua metrópole, para o seu colonizador, impostos. O que nós vamos ver a partir de 1750, sobretudo com o Marquês de Pombal, é um aumento maior do controle do Estado português sobre vários territórios na América Portuguesa e a tomada de medidas como, por exemplo, a derrama, que era a atualização dos débitos em relação à coroa portuguesa, o acúmulo de dívidas, sobretudo aqui na região do Ouro, que era a região até então mais urbanizada de todos os domínios coloniais portugueses. Então isso é muito importante também, o fato de aqui ser uma região mais urbanizada, uma rede de comércio que sustentava também o mercado interno. Essas ideias, esses impostos, aumentando, sobretudo a partir da derrama, vai aumentar demais a insatisfação da elite mineira, da elite da sociedade mineradora em relação ao autoritarismo do Estado português. E essa insatisfação, tanto no campo dos impostos quanto na ingerência política em várias decisões, vai levar a tentativas, a movimentos de tentativa de ruptura em relação ao domínio português. A partir de 1760 nós temos uma queda significativa na extração do ouro e dos diamantes, ou seja, não era mais possível manter no mesmo nível anterior o repasse à coroa portuguesa. Ao mesmo tempo nós vemos a instituição da derrama, que muitas vezes punia, inclusive com o degredo para a África, daqueles que não pagavam seus débitos com a coroa portuguesa, um nível do aumento de vida significativo que causava uma insatisfação enorme na camada média, né? Então havia uma crise econômica importante para além da questão da produção, mas também no nível de vida, no custo de vida, no preço de produtos nessa região
das Minas, na capitania aqui de Minas Gerais. Em 1785, já não mais sob controle do Marquês de Pombal, terminou em 1777, mas uma continuidade das políticas do do Marquês de Pombal, perdão, estou rebaixando ele, do Marquês de Pombal. Então não era mais o Marquês de Pombal, mas em 1785 Portugal baixa um decreto que proibia a indústria neste território da América Portuguesa, qualquer empresa fabril, ou seja, qualquer tentativa de manufatura. Vamos lembrar que neste momento a Inglaterra inicia sua Revolução Industrial e as políticas do Marquês de Pombal iam no sentido de uma aproximação, de uma modernização da economia portuguesa, e isso previa proibir aqui na colônia que se produzissem produtos que pudessem concorrer com produtos produzidos na metrópole. Então, fazer isso era também desestimular a indústria aqui na América Portuguesa, o que desagradou a muitos grupos de grandes comerciantes e grandes mercadores que já viam aí uma oportunidade de investimento. E aí nós temos a articulação de grupos ligados à terra, fazendeiros, donos de minas, grandes mineradores, comerciantes, intelectuais, e entre esses intelectuais, poetas, padres, ou seja, uma elite, uma parte da elite que, em contato com essas ideias e muito influenciados pela Revolução Americana de 1776, começam a vislumbrar um horizonte da independência, se não independência do Brasil, mas independência principalmente da capitania, da região das Minas de Ouro. Tá? Então não é uma independência do Brasil ainda, o que eles imaginavam, mas uma independência política, sobretudo, dessa região da região produtora, da região onde se extraía ouro e diamantes. Outra coisa que os inconfidentes não tinham uma questão fechada era a abolição da escravidão. Não havia entre eles um programa de abolição da escravidão. Muitos eram senhores de escravos e não gostariam de libertar seus escravos. Então, quando a gente fala em ideias de liberdade, de igualdade, Revolução Francesa, etc., nós estamos falando principalmente da liberdade política e econômica em relação ao Estado português. Não um conceito de liberdade que vai se tornar importante também no século XIX na questão do fim da escravidão. Ainda que um ou outro pensasse isso ou propusesse, mas em geral eles não tinham uma questão fechada, mas em geral era a manutenção da escravidão. A Revolução Americana de 1776, portanto, foi a grande inspiração para esses revoltosos, rebeldes aqui da Inconfidência Mineira, tanto que eles criaram símbolos dessa nova república que poderia ser constituída, uma bandeira. Portanto, esses inconfidentes eles vão ter um programa de modernização, mas uma modernização parcial. Essa modernização prevê a adoção de uma república, um estímulo às manufaturas, ou seja, aquele trabalho industrial, um estímulo a indústrias, o estímulo à produção manufatureira
ao exemplo, ao modelo inglês, que uma clara percepção do salto industrial, ou seja, de um salto capitalista industrial neste momento, e essa independência previa, obviamente, o fim do pacto colonial e do monopólio português no comércio. Então, vejam que as medidas do Marquês de Pombal, no sentido de modernização da economia portuguesa, também se faziam presentes na mentalidade desses comerciantes, com essa proposta, na mentalidade desses inconfidentes, com a proposta dessa independência, né, dessa revolta pela causa da liberdade. Mas toda liberdade é liberdade para alguma coisa. Então pensem bem nisso. Qual liberdade defendiam os inconfidentes, cujo maior símbolo, nome é o Tiradentes, mas nós vamos ver mais à frente porque ele foi o único morto, o único executado e qual eram as reais intenções e ideias do Tiradentes. Mas de todo modo é o principal símbolo desse movimento, então nós vamos ver justamente que essas ideias de modernização elas eram muito importantes, mas eram parcialmente aceitas, inclusive é uma liberdade comercial e política. Nós queremos menos impostos e mais liberdade para o comércio e mais liberdade política para decidirmos as leis que vão vigorar neste território. Então, esta é a Inconfidência Mineira. No mais, dúvidas, sugestões, mandem, porque é muito importante, certo? Acessem os canais, fiquem bem, boas leituras e até a próxima. Tchau, tchau.